Quem aqui gosta de esperar? Esperar. Sentar e esperar. Quem aqui gosta? Benjamin? Benjamin tá de boa. Tá tranquilo. Daqui a pouco tá engatinhando aqui, ó. Tem um que tá andando já aí, né? É, né? O Julinho tá. Mas quem aqui gosta de ficar esperando? Esperar é um negócio assim bem. Desafia a nossa paciência, não é verdade? Esperar, por exemplo, uma consulta no médico. Tem uns médicos aí que marcam 1 hora da tarde e vai atender você 4 horas da tarde, né? Então, esperar uma consulta no médico, esperar às vezes uma carona, esperar na fila do supermercado, quem gosta? Né? Ter que carrinho cheio lá, aquela coisa assim, começo do mês, passar não gosto nem de chegar perto de supermercado, né? Esperar uma resposta de um exame que você às vezes teve que fazer, né? Já começa a complicar um pouco. Esperar que um filhinho nosso que está doente se recuperar, né? Isso tudo vai mexendo com a gente, né? Então, esperar é algo que não é a melhor coisa do mundo a se fazer, né? Mas a dificuldade, ela se intensifica quando aquilo que nós esperamos não é algo muito garantido. Então, quando você espera algo que você tem quase certeza que vai acontecer, é uma coisa. Agora, quando você espera algo que não é tão garantido que ocorra, é pior, não é verdade? Se intensifica a dificuldade, que a gente fica um pouco angustiado. E será que vai dar certo? Será que não vai? Será que vai acontecer? Será que vai se realizar? Por exemplo, às vezes você fez uma prova, fez um concurso e está esperando ver o resultado. Não é verdade, Vinícius? E aí você está ali naquela expectativa. E aí, será que vai? Não vai? Vai dar certo? Então, esperar sempre é algo que complica um pouco conforme aquela situação pode ser incerta ou não. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês. Eu já dei esse exemplo, mas eu gostaria de rememorar esse exemplo. Imagina você com o seu carro quebrado, no meio do nada, de uma estrada aí deserta da vida aí que nós temos aqui no nosso Mato Grosso, e está lá, né, no breu só, começa a cair aquela chuva e teu carro quebra. No meio do nada, aquelas estradas rurais que nós temos aqui no Mato Grosso. E imagina que passa por ali uma pessoa, mas ela está talvez ali com um carro que não consiga te puxar, alguma coisa assim, e ela baixa o vidro, e aí, estou quebrado, chama um guincho para mim. E a pessoa vai embora. E conforme as horas passam, os minutos se transformam em horas, aquela incerteza do que será? Será que essa pessoa realmente vai se lembrar de mim? Será que essa pessoa ela vai chamar esse socorro? Será que uma hora esse socorro vai chegar? Será que uma hora realmente alguém vai vir aqui me resgatar? A gente fica na dúvida, porque assim, nós não conhecemos, nós não temos um relacionamento com aquela pessoa. Então, essa espera ela pode também ser mais difícil ou mais fácil de acordo com a confiança que você tem naquela pessoa, ou aquilo vai acontecer. Então, se você tem uma confiança maior, se passa por ali uma pessoa que já é conhecida sua, que você sempre cumpriu com as promessas que ela fez contigo, o ato de esperar se torna um pouco mais fácil, não é? Você senta ali, espera, fala, não, o cara nunca fez algo que desabonasse, ele vai acontecer alguma coisa, mas vai vir um socorro. Então você senta no seu carro, relaxa, dorme um pouquinho e espera o socorro vir. Porque essa dificuldade ela pode ir para lá ou para cá dependendo do quê? Da confiança. Então, eu sempre tenho essa frase, né? Eu gostaria de repetir aqui até que a gente, né, fique bem gravado nos nossos corações. Fé não é o quanto você acredita. Fé é o quanto você confia. Então, fé não é o quanto você acredita, não é um pensamento positivo. Ah, isso vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E você mentaliza, faz mantras, faz campanhas, faz coisas. Fé não é quanto você acredita, mas o quanto você confia. Certo? Quanto você confia. Então, se você confia naquela pessoa, então você está depositando a sua fé naquela pessoa. Tá certo? Então, fé é
confiar. E se você confia, a sua esperança é mais fácil. Você espera, se você confia mais naquela pessoa, você espera de forma mais fácil. Porque você sabe que ele vai ser fiel para cumprir aquilo ali. E na nossa vida espiritual, nós estamos nas mesmas condições. Nós também estamos, por assim dizer, quebrados. A Laís pregou domingo passado e falou sobre o quê? Quem se lembra? Ei, Laís. Ninguém se lembra, Laís. Você falou sobre o quê, Laís? Pecado. Então nós estamos quebrados pelo quê? Pelo pecado. Então o pecado nos tornou quebrados espiritualmente. Nós estamos aí no meio de uma terra hostil também, um mundo marcado pela dor, pela injustiça, pelas efemeridades das coisas, transitoriedade das coisas. E nós estamos confiantes e aguardando a expectativa daquele que prometeu voltar para nos resgatar. Pois aquele que prometeu, ele é fiel. E tanto é fiel que ele deu prova disso. E que prova ele deu? Morrendo em uma cruz por aquilo que ele prometeu. Será que este homem, chamado Jesus, não é digno da nossa confiança? Gostaria de ler com vocês a promessa que ele fez, que está lá em João 14, do 1 ao 4. João 14, do 1 ao 4. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Agora nós já entendemos. Crer não é acreditar. O que Jesus está pedindo para nós? Confiar nele. Confie em Deus. Confie nas minhas promessas. Eu sou digno. Eu cumpro com aquilo que eu falo. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Ora, se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-lhes lugar, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Então, diante dessa promessa aí tão grandiosa, a questão central não é se nós gostamos ou não de esperar, mas sim o quanto você confia naquele que te prometeu. O quanto você coloca a sua fé nas promessas que Jesus fez para você, para nós, como igreja. Você coloca a sua fé, você confia em Jesus? A questão não é se você gosta de esperar ou não, mas a questão é o quanto você confia em Jesus. Porque é comum, eu mesmo já ouvi, talvez vocês mesmos já ouviram algumas situações assim de zombarias, dizendo assim: ah, mas vocês ficam esperando esse Jesus aí? Faz 2000 anos que ele falou que ia voltar, até agora nada. E vocês ficam esperando esse tal de Jesus aí voltar. Eu já ouvi, para mim, zombarias assim. Talvez alguns dos irmãos também já tenham ouvido, né? Mas essa dúvida, irmão, não é apenas agora dos nossos dias. Lá na igreja primitiva, poucos anos depois da morte de Cristo, já tinha pessoas zombando, falando de que Jesus não ia voltar. Imagine vocês, Jesus crucificado, morto. Os apóstolos já estavam morrendo, já estavam sendo decapitados, mortos por Roma. Os discípulos de Jesus perseguidos. E Jesus não tinha voltado. Ele falou que ele ia voltar. Mas foi passando o tempo e nada de Jesus voltar. Imagina você aí dentro do carro quebrado, esperando. A chuva lá aumentando, as dificuldades aumentando. Perseguições, mortes, prisões. E Jesus não estava voltando. Foi quando Pedro, então, resolve renovar essa esperança. Apontando para quê? Exatamente para a confiança em Jesus. O quanto que Jesus é digno da nossa confiança. Então, Pedro vai escrever agora esse terceiro capítulo, a qual será o objeto do nosso sermão de hoje,
renovando essa esperança. E de que maneira ele renova essa esperança? Apontando para a confiança que nós temos que ter em Jesus Cristo. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Jesus vai voltar. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. A pergunta que fica, amados, é se nós estamos esperando da maneira correta. A pergunta que fica é: será que nós estamos vivendo realmente como aquele que crê que Jesus vai voltar? De que maneira você está esperando Jesus voltar? Então Pedro, ele como um pastor que ama o seu rebanho, ele vai escrever essas palavras finais com esse propósito de renovar a esperança, corrigir a visão e despertar a nossa fé, apontando até para nós nos dias de hoje. Ele escreve lá para a igreja a qual ele estava pastoreando, mas também ele está escrevendo, mal sabia ele, para a igreja séculos depois. Então eu gostaria de ler com os irmãos a segunda carta de Pedro, capítulo 3, e com o nosso sermão de hoje estaremos também finalizando a nossa série sobre essa pedra. E iremos iniciar uma nova série logo em seguida. Então, segunda carta de Pedro, capítulo 3, eu vou ler do verso 1 ao 10. Amém? Segundo Pedro 3, 1 ao 10. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terras. Esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudado. Amém? Amém. Então, nesse terceiro capítulo dessa segunda carta de Pedro, nós podemos introduzir aí o que nós chamamos de escatologia segundo Pedro. Então, Pedro também tem a sua escatologia dentro das suas cartas, que vai apontar para o fim dos tempos. Ele não apenas renova a nossa esperança na volta de Jesus Cristo, mas também vai nos revelar detalhes cruciais sobre os eventos do fim. Então, através dessa carta, principalmente desse terceiro capítulo, vai falar muito a respeito desses eventos. E é exatamente sobre isso que nós vamos estar falando. Pedro se refere a esses acontecimentos e dá a ele o nome de Dia do Senhor, assim como alguns profetas do Antigo Testamento também falam, Paulo também fala, Dia do Senhor. Esse Dia do Senhor é o dia do juízo final, é o dia da ira de Deus. Então, a respeito desse dia, ele vai nos apresentar algumas características fundamentais a qual nós iremos estudar hoje. Primeiro, ele diz que esse dia virá como um ladrão. Mas o que isso quer dizer? Não é estranho falar assim, o dia do Senhor, usar uma analogia de um ladrão que faz coisas erradas? É um pouco estranho, mas eu gostaria de explicar para os irmãos exatamente o que
significa essa analogia que ele fez aí com o dia do Senhor sendo como um ladrão? A primeira característica é que esse dia vai ser inesperado e furtivo. Ninguém vai estar esperando esse dia. Alguém espera um ladrão chegar? Né? Você está ali, de repente o ladrão, você viajou, o ladrão vê uma oportunidade, entra na sua casa e furta você. É desse tipo de analogia que ele está falando. É alguém que está entrando de uma maneira inesperada na sua casa. Ora, se você soubesse que o ladrão vai, o que você iria fazer? Você ia chamar a polícia, fechar ali a sua casa e vai ficar ali todo guardando. Mas não é assim que acontece, não é verdade? Então, assim como o ladrão, ele não anuncia a sua chegada. O dia do Senhor vem de maneira inesperada. E com isso, ele vai sublinhar a nossa necessidade de prontidão e vigilância. Então, se você sabe que um ladrão pode entrar na sua casa, você vai ficar sempre o quê? Vigilante, atento, preparado, se resguardando para que você não tome aí o prejuízo, né? Então não se trata de prever uma data. Você não sabe quando o ladrão vai vir. Então não tem como a gente prever data. Então tudo aquilo que o pessoal escreve aí, faz em vídeos na internet, que a gente vê algumas coisas, alguns cálculos, o pessoal falando, não sei o quê, papapá. Esquece isso. Isso é só ladainha. Né? Não pode acontecer uma guerra que as pessoas já falam, olha, Jesus vai voltar amanhã. Porque aqui em tal lugar tem aqui uma fórmula, aqui um segredo que só eu, que tenho uma mente super poderosa, iluminada, que consegui enxergar, e eu vou dizer que dia que Jesus vai voltar. Esquece isso. Nem Pedro, nem Paulo se atreveram a fazer isso. E foram eles que escreveram o Novo Testamento. Imagina nós. Imagina um cidadão que talvez não fez nem o ensino médio, né? Vai tentar fazer algum cálculo matemático aí para tentar falar que dia que Jesus vai voltar. Isso não acontece. Por quê? Porque é como um ladrão. Olha, é como um ladrão. Um ladrão você não sabe o dia que ele vem. É inesperado, é furtivo. Senão a analogia não ia ser correta. Eles iriam ter que falar outro tipo de analogia. Certo? Segundo ponto é que o ladrão ele despoja a sua vítima. Então, se um ladrão entra na sua casa, ele não entra... Tem uns ladrões que entram só para comer, né? Eu já vi alguns assim, né? Mas, de uma certa forma, ele vai retirar de você algum bem, algo de valor seu. Então, essa analogia é perfeita, porque também, nesse dia, tudo que as pessoas valorizam e depositam a sua segurança vai ser retirado. A humanidade, cada dia mais, ela coloca a sua esperança nas coisas efêmeras desse mundo. Na riqueza, no poder, no status, nos bens, nas conquistas. Mas próprio Pedro nos diz que todas essas coisas serão desfeitas. O mundo vai se acabar no fogo. Aonde estarão os cofres? Aonde estarão o ouro? Aonde estará o dinheiro? Tudo isso vai ser retirado. Então, por isso a analogia do ladrão. Porque o ladrão ele vem e ele retira alguma coisa. Então, o Senhor Jesus, quando virá, ele também vai retirar. Ele vai retirar tudo que o mundo acha que é poder para ele, que é riqueza. Então, as pessoas estão cada vez mais se apegando aos bens, se apegando a essas coisas, o ladrão vem e tira. Então, naquilo que você se segura, o ladrão vem e tira. Então, Pedro vai nos advertir que tudo vai ser desfeito pelo calor. Porém, se você estiver preparado e se você estiver despojado dos seus bens, o ladrão não vai te causar dano. Ora, você está preparado. Você não sabe o dia que o ladrão vem, mas quando ele chega, você está preparado. Você vai ficar calmo. E você está despojado dos seus bens. Você não está apegado aos seus bens. O que você fala? Leva. Pode levar. Isso daqui, para mim, não é nada. Eu quero ir ao encontro do meu Senhor. Vocês preferem ficar grudado lá na sua televisão de 42 polegadas? Ou ir ao encontro do nosso Senhor? Entendem? Prefere ficar ali, alicerçado na sua conta bancária, nas suas posses, no seu status, no seu poder, quem você é, no seu cargo, no seu título? Ou você prefere ir com o seu Senhor?
Então essas coisas para nós não se interessam. Isso daqui, olha, não, nós temos as nossas coisas, nós temos os nossos bens, mas pode levar. Isso daqui para mim não. Eu quero ir com o meu Senhor. Então eu já estou despojado. É por isso que Pedro fala: olha, se despoje dos seus bens, não se apegue a ele, tenha, mas não se apegue. Por quê? Porque todas essas coisas vão passar, são transitórias. Veja o que nesse capítulo 3, é interessante que Pedro, nesse capítulo 3, vai citar Paulo. E vai falar algo que nós também já sabemos. Que Paulo escreve coisas difíceis de se entender. Exatamente aí que Pedro fala. Mas também Paulo vai dar uma amplitude nesse chamado dia do Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 4. Então, 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 4. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. Olha, por quê? Porque ninguém sabe. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor, novamente, aqui é Paulo falando, usando o mesmo termo, dia do Senhor. E ele fala novamente, o dia do Senhor virá como ladrão à noite, falando a mesma coisa que Pedro estava dizendo. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, a quem ele está se referindo? A igreja. Mas vocês, a igreja, não estão em trevas, para que esse dia surpreenda como ladrão. Perceberam como Paulo explanou melhor essa situação? Ele disse assim, o dia do Senhor virá como um ladrão para o mundo, mas para vocês não. Para vocês é a chegada do nosso Salvador. Nós vamos receber com alegria, com festividade, porque nós não estamos apegados aos bens, nós queremos o nosso Senhor, nós queremos descansar nos braços do nosso Senhor. E essas coisas não servem para nada. Nós as temos, mas nós a possuímos, não elas nos possuem. Então, nesse dia, para nós, vocês que estão na luz, vocês não estão na treva. Para o mundo virá como ladrão, para vocês não. Para vocês é a chegada do vosso Senhor. É isso que Pedro vai dizer. Para o mundo será um choque repentino, furtivo, inesperado e despojador. Para a igreja fiel será a chegada tão esperada do nosso Senhor. Então, virá como um ladrão para o mundo, não para nós que estamos aguardando. Segunda característica desse dia é que esse dia virá por mais que pareça demorar. Por quê? Veja, Pedro vai nos lembrar que o nosso tempo não condiz com o tempo de Deus. Para isso ele vai usar uma expressão de linguagem, uma simbologia, uma expressão cultural. Ele vai dizer o seguinte, olha, um dia, lá no verso 8 do 3º capítulo, para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Pedro está dando aí uma fórmula matemática para que a gente possa calcular quando que Jesus vai voltar, como muitos fazem? Não. Ele só está usando uma expressão de linguagem. Ele está falando, olha, para Deus 1000 anos é como se fosse um dia. Mas não é para você ir lá e colocar isso na calculadora e tentar calcular o dia que Jesus vai voltar. Ele está usando apenas uma expressão cultural, uma linguagem, uma expressão de linguagem. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, é como 10.000 anos. Um dia para o Senhor é muito tempo. Ele poderia dizer também, certo? Então, não é para fazer isso. Segundo, ele vai reafirmar a certeza desse cumprimento do dia do Senhor. Por quê? Porque ele foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Então, os profetas do Antigo Testamento também falaram acerca do dia do Senhor. O próprio Jesus, quando aqui esteve, falou a respeito desse dia. E os apóstolos também replicaram o ensinamento de Jesus, inclusive Paulo. Como que Paulo recebeu esses ensinamentos? Se Paulo não encontrou Jesus quando Jesus estava aqui na terra? Através de revelação, nós sabemos. Paulo subiu ao 3º céu e a ele foi revelado alguns mistérios. Então Jesus também passou todas essas informações para Paulo, através das revelações que Paulo tinha. Certo? Então Paulo recebe isso através de revelações. Os apóstolos receberam de maneira oral, olhando para Jesus e Jesus falando com eles. Então tudo isso daí é uma certeza de que esse dia vai chegar, por mais que pareça demorar.
E o verso 9 do terceiro capítulo é a chave para a gente entender essa demora. Por que que está demorando? Por que que o Senhor está demorando em cumprir a sua promessa? Olha, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente. Ele é paciente. E não quer que ninguém pereça. Isso reforça a longanimidade de Deus. Ele é misericordioso, longânimo. Ele espera. Ele não quer que ninguém pereça. Ele espera que a igreja anuncie. Ele espera que você que está sentado aí me escutando esta noite possa, de alguma forma, queimar o seu coração com a chama do Espírito Santo e você anunciar esse Senhor que está vindo para nos salvar para alguém que talvez não conheça. Para você dizer, tem alguém que vai nos resgatar. Tem alguém que é fiel em cumprir as suas promessas. E sabe por que ele é fiel? Porque ele morreu numa cruz por isso. Ele deu a sua vida por nós. Ele vai voltar. Acalme o seu coração. Ele vai voltar. A aparente lentidão de Deus não é uma promessa vazia, mas paciência divina, longanimidade, misericórdia. Ele está aguardando que o número dos salvos se completem. Existe uma passagem lá em Gênesis 29 de Jacó se encontrando com a Raquel. Então, quando Jacó se encontra com Raquel, Raquel está vindo com um rebanho dela. E aqui tem um outro rebanho que não é da família dos judeus. E eles estavam aguardando ali. E Jacó pergunta, por que que vocês não dão água? Né, o sol ainda está de dia, vocês não é para levar, ó, por que que vocês não recolhem, não é para vocês recolherem agora o rebanho? Por que que vocês não dão água? Aí Jacó vai dizer, aí as pessoas vão dizer, não, é que nós estamos esperando o rebanho se agrupar, para que daí a gente possa tirar a pedra do poço e todos beberem, e as ovelhas beberem da água. Isso é uma simbologia. Isso é uma simbologia. Para quê? Para dizer que aquele acesso à água precisava todo o rebanho se unir para então retirar a pedra. Jacó vai lá e retira a pedra. O próprio Jacó retira a pedra. O que que isso simboliza? É a pedra do túmulo de Jesus Cristo, sendo retirado para que todos nós tenhamos acesso à água. Que água é essa? A água viva, o Espírito Santo, derramado sobre todo o rebanho. Só que é interessante ele dizer que o rebanho ele só vai ser recolhido quando o sol se pôr. Eu gostaria que vocês gravassem isso. Então, o rebanho, ele já recebeu a água, então nós já estamos nisso. O rebanho já foi agrupado, a casa de Israel foi ajuntado com os gentios na igreja, correto? A igreja é a junção, na verdade, é a inclusão dos gentios na videira que é Israel, correto? Formando a igreja que nós conhecemos. Então, os rebanhos foram o quê? Agrupados. Por quê? Porque a pedra foi retirada. A pedra da onde? Do túmulo. E a água foi servida, que é o Espírito Santo. Porém, ainda, nós estamos nesse momento, bebendo da água. O rebanho ainda está bebendo da água, mas ainda há um momento em que esse rebanho vai ser retirado. Então, quando esse rebanho ele é retirado, ele só é retirado quando o sol se pôr. Se nós lermos aí em Apocalipse, no 6º selo, diz assim: o sol ficou escuro como tecido de crina negra. Então, do 6º selo, entrando para o 7º selo, diz que o sol vai ficar escuro. E é nesse momento que o rebanho vai ser retirado. É nesse momento que a igreja vai ser arrebatada. Quando o sol se pôr. O rebanho já está junto, já tem acesso à água, que é o Espírito, falta ser retirado. Então, é o 6º selo. Amém? Entenderam essa analogia? Vamos continuar.
que eu vou voltar a isso. Terceiro ponto, esse dia será um dia de juízo. No verso 7, Pedro vai comparar o dia do Senhor com os dias do dilúvio de Noé. Mas com uma diferença crucial, não será pela água, mas sim pelo fogo. Não será pela água, mas sim pelo fogo. E esse fogo não é apenas um elemento de destruição, mas ele é um elemento de purificação e de juízo, principalmente de juízo. E aqui eu gostaria de reforçar: juízo para quem? Para os ímpios, não para a igreja. O juízo é para os ímpios, não para a igreja. Há várias correntes teológicas aí que vai tentar interpretar esses acontecimentos dos últimos dias. Por exemplo, existe o chamado pré-tribulacionismo, um outro chamado mesotribulacionismo e outro que chama pós-tribulacionismo. Tá? Existem essas três correntes aí. Pré significa que esse rebanho, o arrebatamento, vai ser antes da tribulação, certo? Meso significa que vai ser no meio da tribulação. E pós significa que vai ser depois da tribulação. Quando você já tiver tudo esgualepado lá, daí que vai retirar você. Né? Então tem antes, no meio e depois. Porém, a minha leitura, amados, ela não se encaixa em nenhuma delas. Né? Não se encaixa em nenhuma delas. Mas ela vai se encaixar aí com uma quarta corrente. Né? Inclusive era algo que eu já pensava antes e quando foi me apresentado essa corrente, eu falei, é isso. A minha leitura se encaixa a essa corrente. É uma corrente relativamente nova, dada aí no ano de 90. Foi introduzida por um teólogo chamado Marvin Rosenthal e essa corrente chama arrebatamento pré-ira ou simplesmente pré-ira. Tá? Então é a maneira que eu interpreto. A minha leitura é assim. Claudinei, quer dizer que essa leitura é a leitura correta? Não. Todas elas têm seus pontos cegos. Só que eu gostaria de passar aqui para os irmãos a maneira como eu entendo. E abrir o debate. Se vocês, não, eu não entendo dessa maneira, ótimo. A gente, nessas coisas secundárias, a gente pode discorrer, pode conversar, não precisa, né? É isso e vocês assim têm que entender igual o pastor fala. Não, não é. Cada um aqui tem uma cabeça pensante, vocês pensam da maneira que vocês quiserem. Eu coloco a minha leitura, a minha interpretação. Se vocês acharem que não, não. Se acharem que sim, beleza, é só a gente conversar, tá? Então, o meu entendimento é esse entendimento, que seria uma quarta corrente chamada pré-ira. E o que significa essa pré-ira? Bom, na pré-ira, nessa corrente, há uma evidente separação entre esses eventos. Existe a grande tribulação, e existe a ira de Deus, que é o dia do Senhor, como Paulo e Pedro estão dizendo. Quando eu falo ira do Senhor e dia do Senhor, é a mesma coisa, é o mesmo evento. Tá? Só que essa corrente ela vai separar, ela vai dizer, existe a grande tribulação, existe a ira de Deus, o dia do Senhor. Certo? Então nós vamos ver cada uma delas. Quando se fala também dia do Senhor, não significa que isso vai acontecer num período de 24 horas, tá, amados? É um período de tempo onde a ira do Senhor vai ser derramada. Ok? Então, a grande tribulação, esse evento, ele é o primeiro evento que acontece aí nos eventos finais, na escatologia. Quem é o agente causador da grande tribulação? É o anticristo. Então, o anticristo, com a ajuda do falso profeta e com a mentoria do próprio Satanás, o que vai formar aí é o que os teólogos chamam de trindade satânica, tá? Porque ele gosta de querer imitar a Deus, né? Mas faz de maneira totalmente ao contrário. Então existe aí a chamada trindade satânica, que é o anticristo, o falso profeta e Satanás. Então esses três é que vão estar sendo o agente causal dessa grande tribulação. Ela vai do primeiro selo do Apocalipse. Vocês sabem que o Apocalipse eles vão apresentar em 7 selos, correto? São 7 selos. Então, ela vai do primeiro até o 6º selo. Tá? Então, vai do primeiro até o 6º selo, que é quando eu falei para vocês que o sol vai escurecer. Então, eu tenho aí 7 selos, vai do primeiro até o 6º selo. Vai ser um tempo de engano, de perseguição, e a igreja vai passar por ela. Certo? Até porque o anticristo vai perseguir quem?
Hã? Então, se a igreja é tirada antes, ele vai perseguir quem? Entendeu? Essa era uma dúvida que eu tinha. Por isso que eu não me encaixava muito bem no pré-tribulacionismo que fala que a igreja vai ser retirada no momento, antes do anticristo aparecer, a igreja. Na hora que o anticristo subir, a igreja. Mas daí o anticristo vai perseguir a quem? Né? Então, vai ser um tempo de perseguição, de engano. A igreja, através do marketing, através da comunicação, da propaganda, vai ser colocada como sendo a causadora de todos os males da sociedade. Nós já estamos vendo isso caminhar. Não estamos? Estamos vendo isso caminhar para esses lados, onde a igreja é colocada como sendo o inimigo dos males da sociedade. E algumas igrejas se moldando a isso, o que é pior. Então, através de propaganda, eles vão justificar a perseguição. Então, as pessoas, lembram do Hitler lá, do nazismo? Quando eles estavam perseguindo os judeus? Os alemães, eles não eram contra. Eles, inclusive, apontavam, essa loja aqui tem judeu, e colocavam um símbolo lá. Eles apontavam quem era judeu. Por quê? Porque foi colocado na cabeça deles que o judeu era o inimigo, assim como a igreja. Através do quê? Propaganda, marketing. Vai ser falado e vai ser trazida essa ideia de que o cristão, o verdadeiro cristão, é um fundamentalista religioso. E o mundo só está ruim porque existe cristão. Então nós temos que fazer o que com o cristão? Matar. E ele vai usar toda a força do seu império, do seu governo, para poder perseguir os cristãos, matar, prender. Com isso, muitos serão enganados e muitos irão ceder à pressão, assim como está escrito na Bíblia. E receberão o que a Bíblia chama de a marca da besta. Essa marca da besta, se os irmãos lerem lá com atenção, vai perceber que ela não é apenas um símbolo religioso. Ela é também algo que vai ser usado para controle financeiro. Porque a própria palavra diz que sem a marca, nós não poderemos comprar nem vender. Nós já estamos indo, aí já é uma interpretação minha, tá? Nós já estamos indo para um dinheiro digital, correto? Com pouco tempo, o dinheiro físico aí vai acabar. E como que você transiciona dinheiro digital? Se ele não é físico? Hã? Como que hoje você faz um Pix? Através de um dispositivo, certo? Então, essa marca, ela não só servirá para um símbolo de que você pertence àquele, você é um cidadão desse novo império que irá surgir, tá? Então, nós não estamos vendo isso agora. Não é isso que nós estamos vendo na atualidade, mas é isso que a Bíblia aponta, para um novo império. Esse império vai ser governado pelo anticristo, pelo falso profeta, certo? E vai ser um império de grandes proporções. Vai dominar o mundo todo? Não, mas ele vai ser um império de grandes proporções. Quem vai ser o imperador desse império? O anticristo. E quem não tiver essa marca não vai poder transacionar dinheiro. Agora imagine você. Vou dar um exemplo. Quem aqui lembra do cruzado? Você lembra? Imagina se você tem na sua casa um colchão cheio de cruzado, de cruzeiro. Vale alguma coisa hoje? Nada. Inclusive, quando mudaram a moeda, muitas pessoas descobriram depois colchões cheios de dinheiro. Já viram essas notícias? Valia alguma coisa? Nada. Então, se você não mudar a sua moeda, praticamente você perde o quê? Os seus bens. Percebe o quanto que isso é complicado? Se você não se aderir a isso, você praticamente vai estar perdendo os seus bens, a sua capacidade produtiva. Você vai chegar no mercado, eles não vão aceitar o seu dinheiro. Ele vai querer o dinheiro que está corrente. Percebam como é fácil de controlar? Se eu controlo o dinheiro, o mundo é movido por quê, gente?
Dinheiro. É o dinheiro que move o mundo. Se eu controlo o dinheiro, eu controlo o quê? O mundo. Basta a gente pensar. Certo? Então, se eu controlo o dinheiro, eu controlo o mundo. Então, se eu controlo como as pessoas transacionam dinheiro, eu também estou controlando essas pessoas. E quem não se submeter, não vai conseguir comprar nem vender. Então, consequentemente, aí não tem, vai estar perdendo os seus bens. Imagina a situação. Então, muitos irão aderir por pressão, por sobrevivência, por perseguição. Mas mesmo debaixo dessa tribulação causada aí pelo anticristo, tudo está debaixo da soberania de Deus. Assim como no livro de Jó ou no Egito com Faraó, Deus permite que o mal atue, mas com um propósito: separar o joio do trigo, separar a igreja verdadeira da igreja falsa. Quando a situação apertar, quem estiver em cima do muro, né? Não estamos nem falando dos que já está do outro lado, mas quem estiver em cima do muro já cai fora. Então é uma maneira de peneirar. Lembra de Jesus falando a Pedro? Pedro ia ser peneirado, né? O que aconteceu com Pedro, né? Ainda bem que depois ele se arrependeu. Então, a perseguição ela vai vir exatamente para separar o joio do trigo, a igreja verdadeira da igreja falsa, nos últimos tempos. Agora, e a ira do Senhor? Bom, aí já muda. A ira do Senhor já não é o anticristo que vai estar promovendo. A ira do Senhor é o próprio Deus. Quem é o agente causal da ira? O próprio Senhor. Então, e acontece, qual que é a mudança de chave? Do sexto para o sétimo selo. Porque quando se abre o sétimo selo, se você ler lá em Apocalipse, vai começar o derramar das cálices da ira. São 7 cálices da ira de Deus que vai ser derramados. Os anjos irão derramar esses cálices sobre a terra. E aí a gente vai ver feridas, os rios se transformando em sangue, o sol vai ficar tão quente a ponto de queimar os homens. A gente vai ver novamente, lembra lá das 7 pragas, lá do Egito? Só que numa escala global. É as mesmas 7 pragas, porém numa escala global. Então tudo isso daí vai atingir a Terra. Então são eventos separados. E essas correntes, elas juntam todo esse evento. Por isso que eu não consigo entender dessa maneira. Eu entendo que há 2 eventos separados. Primeiro, a grande tribulação, onde a igreja irá passar, e a ira de Deus, onde a igreja não irá passar. Então, da abertura do 6º selo para o 7º selo, que é quando inicia o dia do Senhor, a igreja vai ser arrebatada. Então, a igreja ela não está destinada à ira, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 5, do 9 ao 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, ou seja, quer estejamos vivos ou mortos, vivamos unidos a Ele. Certo? Então, Paulo, ele diz de maneira bem clara, olha, o Senhor não nos destinou à ira. Por isso que nós não iremos passar pela ira, pelo derramar desses cálices. Porque se nós estivéssemos aqui, nós iríamos receber essas condenações, esses cálices. Mas nós iremos estar já nos braços do Senhor, arrebatados. E aí, por que eu sei, então, que o 7º selo, derramar das 7 cálices, representa o dia do Senhor? Porque está escrito. Simplesmente por causa disso. Está escrito lá em Apocalipse 16:15. Apocalipse 16:15 diz assim. Apocalipse 16:15. Eis que venho como um ladrão. Está aí o cumprimento. Pedro não fala, vocês sabem que o dia do Senhor será como um ladrão. Paulo também não fala, vocês sabem que o dia do Senhor será como um ladrão. Agora o próprio Jesus falando, eis que venho como um ladrão. Quando Jesus fala isso? Quando os cálices estão derramados.
Então nós vamos ver lá o primeiro cálice sendo derramado, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. No sétimo derramar do cálice é quando aparece essa frase aí. Eis que venho como ladrão. E olha o que ele diz. Bem-aventurado aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então agora vai se cumprir essa analogia entre o dia do Senhor e como um ladrão. O próprio Senhor Jesus está falando, agora eu venho como um ladrão, agora eu vou tirar todos os bens de vocês. Tudo aquilo que vocês acham que é poder, títulos, riquezas, eu vou despojar vocês. Então Jesus está voltando nesse momento, eis que venho como ladrão. Aqueles que estão mortos serão ressuscitados primeiros, como diz a palavra, já em corpos gloriosos. Nós, os vivos, espero que gostaria de ter dessa turma aí, né? Já seremos também arrebatados e num piscar de olhos, como diz lá em 1 Coríntios 15, num piscar de olhos teremos nossos corpos transformados e todo o rebanho então será recolhido. Todo o rebanho será arrebatado. E então haverá o derramar dos 7 cálices. Então nós já estaremos guardados. É assim que eu percebo. Assim é a minha leitura. Tá ok? Então eu divido os eventos porque há 2 agentes causais. O primeiro evento, a grande tribulação, ela é causada pelo anticristo. E o segundo evento, que é a ira do Senhor, é causada pelo próprio Deus. Pelo derramar dos cálices. Então do primeiro ao 6º selo, grande tribulação, a igreja passando por ela. Sendo perseguida, sendo acusada, cristãos sendo mortos, sendo peneirado. Na abertura do 7º selo, é o derramar do cálice, é quando nós iremos ser arrebatados. É quando eu falei para vocês, se vocês lerem lá em Apocalipse 6, Apocalipse no 6º selo, vai dizer que o sol fica negro, a terra fica negra, o sol se esconde, e aí é quando o rebanho vai ser arrebatado. Bom, concluindo. Não perca a sua esperança. Jesus não vai te deixar à beira do caminho quebrado. Ele é fiel à sua promessa. E se ele diz que ele vai voltar, ele vai voltar. Pedro faz uma pergunta bastante reflexiva. E essa pergunta eu gostaria de deixar para os irmãos. Coloca aí, filha. 2 Pedro 3:11. 2 Pedro 3:11. Olha a pergunta que Pedro nos deixa. Visto que tudo será destruído dessa forma, que forma? Já sabe, né? Tudo vai ser queimado pelo fogo. Que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? E ele apresenta, mais para frente, vivam de maneira santa e piedosa. Preparados, despojados dos seus bens, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança futura, ela deve moldar a nossa conduta presente. A escatologia não é sobre os eventos que irão acontecer. A escatologia também é a maneira como nós devemos nos portar como cristãos por causa daquilo que há por vir. A iminência da volta de Cristo, a certeza do juízo, deve nos impulsionar a vivermos uma vida santa, piedosa, assim como Pedro fala. Não dê ouvido aos zombadores. O padrão de Deus sempre foi o mesmo. Noé não sabia o dia que ia começar a chover. Mas mesmo assim ele construiu a arca e aguardou. O dia que ele fechou a porta da arca, ele não, né? Deus, né? O próprio Deus fecha a porta da arca. Quando eles estão salvos, é que a chuva começa a ser derramada sobre a terra. O povo de Israel, quando estava sendo perseguido pelo mar e o mar se abriu, somente quando o último judeuzinho saiu de lá é que o mar se fechou e todo o povo, os soldados egípcios foram engolidos pelo mar. Então, primeiro vem o livramento. Esse é o padrão de Deus. Primeiro vem o livramento, depois o juízo. Porque senão não seria justo. E Deus é justo. Primeiro vem a colheita, depois o fogo. Primeiro vem o arrebatamento, depois a ira. Percebe?
Essa é a lógica do reino, essa é a promessa para a igreja. Então a pergunta não é quando ele virá, a pergunta é: você está preparado para o dia do Senhor? O Senhor vai te encontrar com as suas vestes limpas? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar?